Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Bom dia, paz do Senhor, mais uma vez. Nós hoje estamos fazendo às 10, excepcionalmente. Nosso horário é às 9, mas hoje eu estava aqui recebendo a visita do meu irmão que vem de Campos. Então são 4 horas de viagem para vir, 4 para voltar. E ele ia sair por volta dessa hora. Eu fiquei um pouco com ele, pudemos conversar aí bastante, e aí eu fiz essa transferência aí de horário. E aproveitar para dizer aos irmãos que a gente tem um grupo de Zap justamente para notificar esse tipo de alteração. Nem sempre eu consigo avisar todo mundo por rede social, porque não chega para todos. Mas o Zap não, você vai receber uma mensagem e essa mensagem vai notificar você a respeito de alguma alteração. Então a gente usa esse grupo para fazer pedido de oração. Olha, eu tenho uma necessidade de oração. E aí você consegue colocar ali naquele grupo, que é o grupo da Terapia de Cristo. Outra coisa é que a Daniela ele geralmente notifica quem está tendo dificuldade de ser avisado das lives aí. Às vezes você entra no horário e não é notificado, né?
Então você pode perceber que normalmente ela marca aí algumas pessoas para que essas pessoas possam participar conosco. Lembrando que tudo aquilo que a gente faz, depois a gente coloca no YouTube e aí fica disponível, né? Para que você possa, de repente, ouvir num horário melhor, mais oportuno para você, tá bom? Então eu quero ler com você hoje, e depois a gente vai orar. Eu quero ler a segunda parte de Apocalipse 9, que é a sexta trombeta, e eu vou ler do 13 até o versículo 21. Então, do 13 ao 21, a gente vai estar falando hoje sobre a sexta trombeta, tá bom? Estou dando um título aí para esse estudo de hoje, de idolatrias. É sobre isso que a gente vai falar dentro aí de Apocalipse capítulo 9. Semana passada falamos sobre a quinta trombeta e hoje nós estaremos falando sobre a sexta trombeta. Vamos orar? Pai, que nessa manhã possamos ser edificados pela Tua palavra. Que haja compreensão, que haja esclarecimento, que haja impulsionamento das nossas ações na direção daquilo que a Tua palavra estiver nos ensinando. Que o Teu Espírito Santo seja o ensinador nessa manhã às nossas vidas, aos nossos corações, e que possamos aplicar o estudo na nossa vida de uma maneira muito prática. Ah, Senhor, nos fortaleça, nos renove, tira todo o cansaço e nos dá, nesse momento, um coração aberto, dilatado, para ser ampliado na consciência do Evangelho. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero fazer a leitura aqui em Apocalipse capítulo 9, a partir do verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estavam diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como as cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, porque o poder dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Palavra do Senhor para nós. Bom, a gente pode ser levado a pensar que existe uma ação da parte de Deus para os homens, mas uma compreensão responsável do Evangelho nos faz compreender que existe um efeito das nossas ações sobre nós mesmos. Esse é um entendimento fundamental para que a gente tenha uma visão do Evangelho, mas uma visão sensata, responsável. Os homens não precisam temer a Deus, no sentido de
terem medo do que Deus possa fazer, mas eles precisam compreender que há um efeito daquilo que nós fazemos. E Deus quer nos alertar para isso. Não é? É muito fácil colocar a culpa em Deus ou colocar a culpa no diabo. Dificilmente a gente tem uma visão pronta para enxergar que as mazelas que nós vivemos socialmente têm a ver com o nosso efeito direto ou indireto sobre a sociedade. Então, quando a gente vê a descrição dessa visão, a gente tem que perceber que tudo isso é simbólico e resultante de uma mentalidade que não se arrepende do que está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente não pode se apropriar da ideia de responsabilidade, estabelecendo crenças que façam com que as pessoas punam as outras segundo a moralidade pessoal. O que eu quero dizer com isso? Muita gente pega esse texto e diz assim, feitiçaria, e aí ela estabelece o que ela entende por feitiçaria e julga e demoniza o outro. Cuidado, eu até dei o título, e aí não foi erro de grafia, não. Eu dei o título para esse estudo de idolatrias, no plural. Por quê? Porque de muitas maneiras eu e você somos seduzidos a idolatrarmos alguma coisa. Muitas vezes, e não se escandalize pelo que eu vou dizer, muitas vezes uma pessoa que tem uma devoção por um tipo de santo, ela tem mais reverência a Deus e menos idolatria do que uma pessoa que talvez não cultue, não seja devoto a um santo e a uma imagem, mas idolatre os filhos, idolatre o dinheiro, idolatre a sua posição social. Idolatria tem muito mais a ver com orgulho do que com crenças. Crenças, a gente deve entender, crenças, a respeito de crenças, precisamos compreender que elas devem ser respeitadas. É possível que cada um tenha uma maneira. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Na minha casa você entra e normalmente a gente tira sandália e sapato. Por quê? Porque eu moro num sítio, então é muito fácil você levar a terra para dentro de casa. Então você tira o sapato. Mas isso é uma cultura da minha casa e tem a ver até com o contexto no qual eu vivo. Não significa que quando eu chegar na sua casa eu vou ser obrigado a fazer a mesma coisa se você não tiver a mesma cultura. Porém, a idolatria é algo que pode estar no coração de qualquer pessoa, independente de crenças. Você me entende? Perdão. A gente não pode tropeçar nisso. Muitas vezes a gente chama o outro de idólatra, quando na verdade a idolatria tem a ver com orgulhos. Que quando são tocados, a gente sente como quem está ferido, como alguma coisa que tocasse numa ferida. Então é muito mais profundo. Tem a ver com o teu ego. Não é? Quando você sente medo, tem a ver com alguma coisa do teu ego. Quando você sente inveja, tem alguma coisa a ver com idolatria. Quando você se compara muito, tem a ver com uma idolatria de um determinado padrão. Então o conceito de idolatria é plural e muito profundo. É tão profundo que não nos dá a chance de estereotipar as pessoas em relação às suas crenças particulares. Eu não me meto nisso. O meu compromisso com o Senhor é ver como é que está o tamanho do meu ego e, obviamente, tentar aplicar o Evangelho nessa direção, de vencer isso. Você me entende? Olha para dentro de você e observa o que é que te fere, não é?
Você fica feliz com o sucesso das pessoas, você fica indiferente à dor das pessoas, você se compara com outras pessoas, o que é que você teme, do que você tem vergonha, e aí você vai estabelecendo uma relação com os teus níveis de idolatria e vai percebendo que esse é o caminho, porque o efeito da sexta trombeta tem a ver com a falta de arrependimento diante dos homicídios, feitiçarias, prostituição. Veja, o que você entende por feitiçaria? Quando você acha que as coisas... às vezes nós somos sistemáticos a ponto de acharmos que se não fizermos de uma determinada maneira, as coisas não vão bem. Isso é feitiçaria também. Ah, isso aqui deu errado porque fulano falou isso. Que boca maldita. Ora, então a gente acredita que as coisas são assim no mundo espiritual? Ninguém pode definir, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O papel do teólogo, do pastor, é um papel muito complicado, porque ele fala a respeito de Deus, e quem somos nós para falarmos sobre Deus? O que nós sabemos? A não ser aquilo que ele escolhe revelar e nos leva a experimentar. E ao mesmo tempo lidar com os seres humanos, que são múltiplos, diferentes, complicados, complexíssimos, não é? Deixa eu ver o que a Ariadne está dizendo aqui. Tem gente que idolatra político, tem gente que idolatra líderes e denominações e perdem a capacidade crítica. Perfeito. Muitas vezes a gente entrega nosso coração a pessoas que a gente estabelece como mitos e não percebe que a gente não pode abandonar a nossa capacidade crítica. Seja um governante, seja uma liderança religiosa, estão diante do crivo das suas ações. Ou seja, eles agem e a gente vai filtrar naquilo que eles fazem se eles acertaram ou erraram. Ninguém está acima de suspeita, ninguém está acima do bem e do mal, a não ser o nosso Senhor. E aí, o texto referente à sexta trombeta está me fazendo enxergar algo. Há um nível de arrependimento necessário para aqueles que querem caminhar com o Senhor Jesus. Esse arrependimento tem a ver com o quê? Com aquilo que eu idolatro. Quando você pensa no ídolo de ouro, é um símbolo do que tem valor para você. A gente idolatra aquilo que tem valor para a gente e não entende que tudo isso são coisas que nos afastam de Deus. Existem pessoas que são inacessíveis, existem pessoas que são complicadas, existem pessoas que são capazes de obrigarem as outras a chamarem a elas pelo título que elas detêm diante de um segmento, é o doutor, é o fulano. Então, a gente confunde as coisas e quando vê, está idolatrando. Você pode gostar de pessoas, acreditar no trabalho delas, mas nunca colocá-las num pedestal de onde elas não podem ser tiradas ou questionadas. Não é? Podemos questionar o que a gente acha que é errado, podemos questionar aquilo que a gente entende que não é. E, obviamente, de uma maneira respeitosa, obviamente que com cordialidade, não é? Com sensatez. Não é dando chutão para o alto, mas é realmente estabelecendo o diálogo. Bom, quando ele fala de homicídios, a gente pensa só em alguém que mata outra pessoa fisicamente. Quantas vezes a gente mata as pessoas com palavras? Não é? A gente vê aqui feitiçaria e como a gente é sistemático com as coisas. Se não for do jeito da gente, a gente acha que perdeu a validade. Prostituição, você acha que é somente a pessoa que vai a um prostíbulo? Não é? E quando a pessoa tem um relacionamento com outra, estabelece um compromisso acordado entre ambos, mas não vive esse compromisso. O marido que não tem compromisso com a esposa que não tem compromisso com o marido. A mãe que não tem compromisso com seus filhos, os filhos que não têm o compromisso com seus pais de o amarem a vida toda, de cuidar deles. Então, tudo isso tem que ser revisto. Apocalipse, se a compreensão for
segundo a ideia de que Jesus está sendo revelado ali nas páginas, nos capítulos que fazem parte, que compõem o livro do Apocalipse, a gente vai ser despertado para essas coisas. Nunca poderemos usar o livro do Apocalipse para justificar nossas crenças e demonizar as crenças de outras pessoas, porque esse arrependimento demanda uma visão a meu próprio respeito. Eu não posso instrumentalizar as palavras do Apocalipse para criticar pessoas. Eu não posso me munir do conteúdo do Apocalipse para apoiar ações que não toleram as outras pessoas. Mas eu preciso olhar para dentro de mim e observar até que ponto, Senhor, eu não estou idolatrando o meu próprio ego. Até que ponto não estou idolatrando uma posição financeira. Até que ponto não estou idolatrando, não é? Aquele relacionamento. A vida se torna muito mais leve quando nós não temos expectativas acima a respeito de qualquer pessoa. Quando a gente não tenta ir além do que as pessoas podem nos dar, nós não somos frustrados de maneira nenhuma. A decepção vem da construção de uma expectativa maior do que deveríamos ter. Então, a gente tem que ter fundamentos, a gente tem que ter princípios, temos valores e precisamos aprender a lidar com tudo isso sem idolatrarmos. Qual é a posição que Deus ocupa na minha vida? Ah, não, Deus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Então, muitas vezes você vai precisar se calar, porque o Espírito Santo vai te levar, vai te conduzir ao silêncio. Em muitas situações você vai ter que falar sim, porque você não vai poder se omitir, porque o Espírito Santo vai te empurrar para isso. E nesse discernimento de quando falar e quando silenciar, nós vamos demonstrar que estamos submetidos ao poder do Senhor. Não, a gente não é. Nós não somos pessoas de fé somente quando estamos dentro de um espaço religioso, mas é para todo o tempo. Ontem eu e a Daniele fizemos mais um casamento para honra e glória do nome do Senhor, foi maravilhoso. Eu encontrei algumas pessoas, né, que disseram, e aí, quando é que você vai abrir a igreja? A igreja está aberta. Ah, mas é que eu sinto falta. Sabe do que a gente sente falta? Eu acredito que a gente sente a falta do contato, de poder abraçar pessoas, e isso paulatinamente está se tornando possível novamente. Não é? A gente sente falta de estar com as pessoas, de conversar com elas, de estabelecermos um contato que é social, mas que não é menos espiritual. Essa tem sido a minha maior batalha, o meu maior desafio, mostrar para as pessoas que ser de Jesus não é se isolar dentro de um gueto religioso. Eu estou pregando a palavra para você, nós já conversamos sobre isso algumas vezes. Eu estou dando oportunidade para você receber a palavra do Senhor dentro da sua casa. O papel da igreja se esgota aí? Óbvio que não. Eu tenho contato com você, eu visito você, eu recebo pessoas toda semana na minha casa. Eu toda semana estou na casa de alguém, orando. Hoje mesmo a gente vai ter uma oportunidade de estar na casa da Ariadne. Eu já estou ansioso já por esse encontro. Eles estiveram aqui na semana passada e nós não fizemos um culto. Tivemos a live, mas normal, né? Terça-feira, no dia do feriado. Mas quem disse para mim ou para você que quando eu estou com você e a gente não está lendo diretamente a palavra ou diretamente orando, que nós não estamos cultuando a Deus? E aí, até que ponto a gente não idolatra a nossa religião?
Existem pessoas que se tornaram completamente antissociais e isoladas de suas famílias por causa da religião. Obviamente eu não preciso me obrigar a estar em espaço nenhum, sabia? Porque eu não preciso ter afinidade obrigatória com ninguém. Não. Mas o que é importante? A gente está em comunhão com pessoas. O que é importante, né? Hoje, por exemplo, eu desmarquei, eu transferi o horário para poder estar com meu irmão. Não é possível que a gente não aprenda, diante de tanto luto que a gente viveu nesses últimos tempos, que a gente precisa aproveitar. O meu irmão mora longe. Nós moramos distantes uns dos outros. A gente tem poucas oportunidades juntos, talvez umas 3 ou 4 por ano. Aí você acha mesmo que eu vou desmarcar de estar com o meu irmão para estar com você, que graças a Deus eu tenho podido estar todos os dias? E aí hoje eu posso ter a chance, né, de estar lá na casa da Ariadne, com a família da Ariadne, e aí não vou desperdiçar essa oportunidade, porque ela se torna muito mais proveitosa do que eu fazer algo para muitas pessoas presencialmente e a gente sequer se conhecer e se falar. Os anos em que eu fui pastor auxiliar, eu tive acesso a centenas de pessoas e na maior parte delas eu pouco as conheci. E o que sempre me chamou a atenção é que as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer fora do espaço religioso são pessoas que eu pude conhecer melhor. Eu me lembro que quando eu fiz faculdade de educação, né, quando eu fiz a parte da licenciatura, eu fiz depois e com outro grupo de pessoas. E eu tive uma experiência muito interessante, porque ninguém sabia que eu era pastor. Ninguém sabia que eu era pastor. Então tinha pessoas da área de música, história, geografia, português, teatro, até informática, direito, pessoas que davam aula, que precisavam da licenciatura. E a gente teve ali uma turma de 50 pessoas e passei meses maravilhosos, todas as terças-feiras à noite. Por quê? Porque as pessoas me conheciam por aquilo que eu era e eu também as conhecia por aquilo que elas eram ali dentro. Independente de sabermos quem era rico ou pobre, ganhava muito ou pouco, que tipo de profissão exercia fora dali. Praticamente na última semana é que as pessoas souberam que eu era pastor. Então não tinha estigma. Ninguém era julgado ali pelo que era ou deixava de ser, senão aquilo que elas eram naquele tempo, naquele momento ali, umas com as outras. Foi um tempo ótimo. Até hoje eu tenho contatos com alguns, não é? Que a gente pôde fazer uma amizade bonita. Então, a minha palavra hoje para você é: não idolatre sua religião, não idolatre nada na sua vida, porque o equilíbrio está em amar o Senhor sobre todas as coisas, não porque Deus fica num trono querendo ser venerado o tempo todo, mas porque nisso reside nossa saúde mental, emocional, espiritual, a gente saber. A parte que é do meu irmão é do meu irmão e dos meus irmãos físicos, família de sangue. A parte dos meus pais é dos meus pais. A parte da minha esposa é da minha esposa. Dos meus filhos é dos meus filhos. São diferentes. Eu trato meus filhos diferentes. Ah, você não trata igual? Lógico que não, eles não são iguais. Segundo a capacidade de cada um deles, segundo a instrumentalidade de cada um deles, não é? E a gente tem essas distinções que vão conferindo um equilíbrio à nossa vida. Quando há qualquer desequilíbrio, essa é uma palavra boa para explicar idolatria. Quando há desequilíbrio, há que se equilibrar. E o que promove o equilíbrio na nossa vida, diante de ações que possam estar desequilibradas, é o arrependimento. É quando a gente chega
e se dá conta de que está exagerando, seja na comida, seja na bebida, seja no trato com os outros, seja no relacionamento consigo mesmo. A vida daquele que serve ao Senhor Jesus é uma vida equilibrada. É uma vida equilibrada. O amor é uma excelente maneira da gente equilibrar tudo, sabia? O amor não deixa nada salgado ou tão doce que se torne enjoativo. O amor é sempre saúde para nós, então nós precisamos dar amor e não confundir amor com nenhum tipo de excesso. Na religião pode haver excessos, excessos que fazem com que eu, por exemplo, desrespeite a religião do outro. Para de chamar o católico de idólatra. Para de chamar o evangélico de fundamentalista, colocando todo mundo no mesmo saco, como se fossem farinha do mesmo saco. Desiste dessa guerra. Eu estou fazendo aqui um clamor. Desiste dessa guerra contra a religião dos outros. E abraça o bom combate de se tornar uma pessoa melhor à luz do Evangelho. Aonde que a gente lê no Apocalipse que tem que brigar com a religião dos outros? Aonde que a gente lê na palavra do Senhor que a gente deve estabelecer uma guerra santa contra quem quer que seja? Não existe essa guerra santa, senão esse bom combate, onde eu olho para dentro de mim e percebo o que é que pode melhorar, o que é que pode mudar. Senhor, será que eu estou matando com palavras? Será que me falta compromisso com as pessoas? Será que eu estou me tornando sistemático? Estou querendo enquadrar Deus no meu padrão? E quando a gente entende essas coisas, a gente avança. A gente precisa ser portador de um amor que contagie. Isso não tem a ver com fazer com que as pessoas tenham a mesma religião que eu e você. A gente deixa passar elefantes e às vezes quer coar mosquitos, porque a gente quer se intrometer nas crenças pessoais dos outros. E não avalia que o efeito daquilo que nós fazemos está matando pessoas. Muitas pessoas estão sendo levadas a transtornos ao nível das suas emoções por aquilo que veem, escutam, e a gente não quer promover isso, pelo contrário, a gente quer restaurar, a gente quer reabilitar, a gente quer renovar, refrigerar pessoas com aquilo que a gente faz e fala. Aquilo que você faz pode resgatar pessoas, assim como pode matá-las. Se eu não assumo essa responsabilidade, eu não estou vivendo o Evangelho. A nossa fé, ela tem efeitos que devem ser observados para que sejam validados ou a gente descarte a ilusão, a ingenuidade. Não adianta a gente ler tudo isso e proclamar essa maldição esquecendo que a nossa ação sobre a natureza tem efeitos. O que a gente come, não é? Como é que eu vou comer indiscriminadamente, depois passando mal, eu vou dizer, Senhor, pelo amor de Deus, estou passando... Foi você, foi a maneira como você se alimentou. Agora, quando a gente procura esse equilíbrio, a gente vai desistindo do que não tem valor e se deixa abraçar por aquilo que realmente é importante. Cuidado.
Às vezes a gente idolatra a gente mesmo e quer que todo mundo pense como a gente. Às vezes, olha que coisa forte, às vezes a gente adora demônios quando a gente faz da nossa murmuração um altar. Você já parou para pensar nisso? Que quando você murmura o tempo todo, reclama de tudo e de todos, você está cultuando a um demônio chamado murmuração. Quando a ingratidão bate a porta do nosso coração e nós abrimos, dando espaço para a ingratidão, é como se a gente estivesse adorando a demônios. E hoje, domingo, estudo bíblico, também é dia de arrependimento. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu já fui lá na frente, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou da área tal na igreja, eu trabalho há muito. Não é sobre isso que eu estou falando com você. Eu estou falando sobre um arrependimento genuíno que faz você querer todos os dias perguntar corajosamente ao Espírito Santo até que ponto não estamos idolatrando alguma coisa. Idolatrias. Eu quero que você perceba nessa palavra, por trás da palavra idolatrias, você perceba sutilezas. Coisas que você não enxerga como idolatria podem estar sendo idolatria na sua vida, na minha vida. E como é que a gente sabe? Por causa do efeito. Qual é o dia que eu passo melhor? Sejamos sinceros. O dia em que eu sou grato ou o dia em que, por causa das situações da vida, eu me tornei amargo? Ficar mal com alguém pesa muito. Poder olhar no olho das pessoas com a franqueza de ser o que você é, sem fingir, traz leveza para a vida. Te incomoda a religião dos outros? Pode ser que você esteja idolatrando a sua. Te faz bem amar? Com toda certeza, mesmo sabendo que nem sempre a gente vai ser correspondido. Óbvio que a gente não fica expondo aí, mendigando o amor das pessoas. A gente folga na possibilidade de promover amor dentro das possibilidades de cada pessoa de desejarem receber. Não perca tempo falando sobre a sua religião. Invista todo o tempo que você puder para não ser uma pessoa idólatra, porque isso vai te trazer equilíbrio. Se você não quiser pensar em idolatria, pense no amor, porque quanto mais você amar, segundo Jesus Cristo, menos idolatria você vai tendo ao longo da tua vida. Não fique achando que você não é idólatra. Se veja como uma pessoa que está em tratamento. Esse é o bordão da terapia de Cristo. Estamos em tratamento. Todo o tempo em que a gente se reúne para ouvir a pregação da palavra, é como se a gente estivesse na sala da clínica onde a gente vive esse tratamento. E quando a gente sai de uma transmissão como essa, em que a palavra do Senhor está sendo pregada, o que acontece? A gente recebe o efeito desse tratamento. Opa, eu me tornei consciente de que tem uma coisinha aqui que eu ainda idolatro, então eu estou desistindo dela. Olha, tem tanta coisa, é tão profundo esse assunto, que ele somente pode ser melhor esclarecido quando você se abre e pensa nisso, se envolve com isso e, não é, vai deixando que o Espírito Santo cuide junto com você desse assunto. Espero que você receba essa palavra com muita sinceridade no seu coração. Porque quanto maior for a tua sinceridade em relação à possibilidade de idolatrias em você,
mais efeito terá esse tratamento. E quanto mais efeito tiver esse tratamento, melhor será a nossa vida. Tua felicidade, tua paz, tua alegria dependem disso. Dependem disso. Sabedoria também, Vânia, exatamente. Tudo vai depender desse equilíbrio e o Espírito Santo está aí, à tua disposição, à nossa disposição para nos ajudar. Ah, Senhor, mostra nessa manhã se existe alguma área em nós que necessita de arrependimento. Ó Senhor, reconhecemos que estamos em tratamento e suplicamos que através do Teu Espírito Santo o Senhor venha tratar a nossa alma, de modo que nossas emoções glorifiquem o nome do Senhor, e aquelas que não glorificam o Teu nome, que não são boas para nós, sejam descartadas. Senhor, manifesta o Teu poder, banindo de nós aquilo que não pode permanecer no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe cair na tentação de sermos idólatras sutilmente sem perceber que estamos sendo. Ah, Senhor, que a gente não fique por aí julgando as outras pessoas, perdendo o precioso tempo que poderia ser aplicado para que o Teu Evangelho entrasse mais e mais profundamente dentro do nosso ser. Que possamos, Senhor, exalar o bom cheiro de Cristo como efeito da aplicação dessa palavra na nossa vida. É o desejo do nosso coração nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe Vânia, Marta, Rafaela, Ariadne, logo mais nós vamos estar aí todos juntos. Cristiane, Deus abençoe. Karina, muito querida nossa. Marcinha, Lu, Sônia Pina, todos aí que vão participar depois, não é? A Xana está por aí também, viu o rostinho dela aí. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí com um domingo maravilhoso. Nós amamos muito vocês. E logo mais a gente vai fazer a live diretamente lá da casa da Ariadne, juntamente com a família dela. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Deus abençoe a todos, amamos vocês. Um beijão.